caso de hoje é muito interessante porque vamos falar sobre uma garota chamada Masha que teria entrado nas catacumbas de Odessa no ano de 2005 e se perdido. Mas o maior problema dessa história é que ela se perdeu no maior sistema de catacumbas do mundo, que tem túneis e labirintos ainda desconhecidos. Mas antes de irmos ao caso, eu já peço para que você deixe o like agora no início desse vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito e dê dicas de caso nos comentários. Agora, vamos ao caso. Antes de falarmos sobre o caso de Masha, é importante contextualizar algumas histórias sobre as catacumbas de Odessa. As catacumbas de Odessa são um complexo sistema de catacumbas localizado na cidade de Odessa, na Ucrânia, formado por atividades de mineração e diversas cavernas naturais. As catacumbas são descritas como um verdadeiro labirinto de túneis subterrâneos. As catacumbas de Odessa não são um lugar seguro para explorar, sendo arriscado até para profissionais experientes. A verdade é que ninguém sabe a verdadeira extensão das catacumbas, porque é impossível mapear a quantidade de cavernas e passagens naturais. Então a chance de se perder lá dentro e não conseguir encontrar a saída para a superfície é muito grande. Descrita como um dos maiores sistemas subterrâneos feitos por humanos, as catacumbas tiveram papéis importantes durante a história. Desde o século XIX, as catacumbas são exploradas para extrair pedras e outros minérios. No entanto, a exploração ficou tão grande que no ano de 1917, após a Revolução Russa, a exploração foi proibida na parte central da cidade de Odessa. A proibição aconteceu porque as catacumbas estavam se tornando tão grandes que poderiam prejudicar a estrutura da cidade, porque isso impactava na sustentação do solo. Então o solo poderia ceder e a cidade seria simplesmente engolida. Após o abandono das atividades econômicas, as catacumbas se tornaram esconderijos para rebeldes, revolucionários, criminosos que queriam fugir da lei. A partir daí, o lugar começou a ganhar a fama de assombrado e perigoso, sendo um lugar que as pessoas deveriam evitar. Durante a Segunda Guerra Mundial, as catacumbas se tornaram esconderijos de guerrilheiros soviéticos. Enquanto a cidade de Odessa estava na mão dos nazistas, os soviéticos se organizavam para traçar estratégias e atacar o inimigo. Porém, com o tempo, começaram a identificar os pontos de saída das catacumbas e fechá-los, e os soviéticos começaram a ficar presos e morrer de desnutrição, malária e gases venenosos jogados pelos nazistas antes de fechar as saídas. Os soviéticos, presos e isolados, começaram a procurar saídas. Alguns conseguiam, mas outros acabavam morrendo por ali mesmo. E eles nunca mais eram encontrados. E com o fim da Segunda Guerra Mundial, as catacumbas se tornaram rotas de contrabando e de grupos criminosos. E para vocês terem uma ideia da dimensão das catacumbas, são conhecidas mais de 1000 entradas. Agora que já deu para entender mais ou menos como funcionam as catacumbas, iremos falar sobre a história de Masha. No ano novo de 2005, Masha e alguns amigos foram até as catacumbas de Odessa. Nessa época, a circulação do público em geral já era proibida sem a supervisão de um guia, e essa proibição era principalmente para as crianças e para os adolescentes. Mas é claro que com a fama de lugar mal assombrado, as catacumbas de Odessa chamavam a atenção dos jovens. E Masha e seus amigos entraram por uma entrada que era pouquíssimo conhecida. Essa entrada já tinha uma escada que dava acesso para a parte mais funda das catacumbas. Mas antes de entrar, o grupo estava com um pouco de medo, então eles ficaram na parte ali da entrada, bebendo e conversando. Mas é claro, cada vez que bebiam mais, eles se sentiam mais corajosos para entrar, também ficavam se desafiando, coisa de adolescente. Então o grupo entrou e eles começaram a explorar a parte mais conhecida dali. Masha tinha bebido muito, então ela estava morrendo de vontade de ir no banheiro. Então ela precisava encontrar um lugar mais reservado e ela foi fazer isso sozinha, embriagada. O tempo foi passando e Masha não voltava. Os seus amigos começaram a ficar preocupados, mas eles levantaram
levantaram a hipótese dela já ter voltado para casa, sem se despedir de ninguém. Então eles decidiram ir embora porque já estava ficando tarde. No dia seguinte, os amigos de Masha foram até a casa dela. Só que quando chegaram lá, eles descobriram que ela não havia voltado. E até aquele momento, os pais dela não estavam preocupados porque acreditavam que ela estava com seus amigos. Então eles decidiram contar a verdade para os pais de Masha e falaram que provavelmente ela estava perdida dentro das catacumbas. Os pais foram até as autoridades, relataram o que tinha acontecido e aí foi dado início a um processo de busca por Masha. Os amigos de Masha mostraram para os policiais qual entrada eles tinham utilizado e os policiais falaram que aquela área era pouco mapeada e por isso era muito perigoso. Era uma área cheia de túneis e passagens que podem confundir e fazer a pessoa acreditar que está voltando de onde veio, quando está indo cada vez mais fundo. Essa parte aqui me lembrou um pouco da história da floresta de Okigahara, que fica no Japão. Quando as pessoas saem da trilha, elas acreditam que estão voltando para o lugar que estavam, mas na verdade estão entrando mais ainda na floresta e ficam perdidos e não conseguem encontrar o caminho de volta. E eu acho isso muito assustador. Depois de um tempo, as buscas foram suspensas. Estava ficando muito perigoso, até mesmo para os profissionais experientes continuarem buscando por Masha, porque eles poderiam se perder ali e também acabar perdendo a vida. Depois de 3 dias, Masha, que estava sem comida e sem água, foi presumida morta. Mais tarde, outras buscas foram feitas por autoridades e por grupos de pessoas que conheciam Masha, mas ninguém a encontrava. 6 meses depois do desaparecimento de Masha, um corpo foi encontrado sem vida nas catacumbas de Odessa. Um grupo de exploradores amadores que estavam desbravando as catacumbas encontraram um corpo caído no chão. O corpo era de uma mulher e estava numa posição que parecia que ela estava rastejando. Apesar do estágio avançado de decomposição do cadáver, não parecia ser de alguém que tinha morrido há muito tempo. E podemos pensar que 6 meses é muito tempo, mas nas catacumbas de Odessa não é raro alguém encontrar um corpo que está ali, às vezes, há séculos. Então, 6 meses é pouco tempo perto disso. A situação do corpo e a localização de onde ele foi encontrado eram evidências fortes de que se tratava de Masha. A lenda de Masha ganhou muita popularidade na internet a partir de uma série de postagens feita por um dos membros que encontrou o corpo de Masha. Ele teria tirado uma foto do cadáver como evidência e o teor macabro do caso fez com que ele viralizasse. Mas é muito importante deixar claro que não existe nenhum registro de que uma menina chamada Masha se perdeu por lá. O setor responsável pela supervisão e administração das catacumbas de Odessa classificam essa história como lenda e dizem que isso nunca aconteceu e que é apenas uma lenda local. A revista Vice, ou Vice, realizou uma investigação jornalística no ano de 2015 para verificar a veracidade do caso Masha, mas nada que pudesse confirmar os relatos foi encontrado. Porém, a revista chegou até um homem estranho que disse que ele encontrou o cadáver das fotos que viralizaram junto com a lenda de Masha. Ele disse que encontrou o cadáver e foi arrastando ele até a delegacia para ganhar uma recompensa. E ele não sabe o que as autoridades fizeram com o corpo, mas ele ouviu dizer que era de uma praticante de satanismo que se perdeu. Eu fiquei um pouco chocada quando eu li que o cara arrastou o cadáver até a delegacia, porque eu fico imaginando alguém realmente arrastando um cadáver até a delegacia. Mas como tem muitos corpos de pessoas que morreram há muito tempo dentro das catacumbas, eu não sei se o governo local dá alguma recompensa para quem encontra e leva até eles, ou coisa do tipo. Apesar disso tudo, ao longo dos anos, muitas pessoas relataram que ouviram, sentiram e até viram Masha enquanto estavam dentro das catacumbas. Médiums e pesquisadores paranormais alegam que o local é de fato assombrado. Eles dizem que os espíritos de
pessoas que morreram ali estão até hoje vagando, procurando uma saída. E é muito comum que, de tempos em tempos, um explorador esbarre em algum cadáver enquanto está explorando o local. Hoje em dia, as catacumbas de Odessa são abertas à visitação em uma área que é bem mapeada e de baixo risco, mas ainda há exploradores que se aventuram em seus labirintos de túneis atrás do que as cavernas e passagens secretas podem estar escondendo. No ano de 1995, foi registrada a viagem mais longa dentro das catacumbas. Ela durou 27 horas e foi mais de 40 quilômetros percorridos. E mesmo nas áreas mais comuns das catacumbas de Odessa, só é permitida a entrada se você estiver acompanhado de profissionais experientes. Mas até esses profissionais podem acabar se perdendo lá dentro. E o mais interessante nesse caso das catacumbas de Odessa é que muitos túneis, acessos e passagens não foram descobertos até hoje. E eu fico imaginando a quantidade de coisa assustadora e macabra que a gente pode acabar encontrando lá dentro. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Deixe nos comentários dica de caso que você queira ver aqui no canal. E eu me despeço por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Tchau!